começaram a sair as primeiras notícias sobre o teletrabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, nessa semana, exarou o entendimento de que um acidente em casa pode ser considerado acidente do trabalho. Para comentar essa matéria, chamamos então nosso expert em direito laboral, o professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, professor Domingos! Olá, meu amigo, agora doutor Ricardo Cabezon, parabéns pela titulação pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, merecido o título de doutor. Bom, essa notícia sobre o acidente do trabalho ocorrido em casa, era de se esperar que isso iria acontecer mesmo. Com o teletrabalho, as coisas ficam diferentes. Então, um empregado que sofria um acidente do trabalho no âmbito da empresa ou estava sujeito a sofrer um acidente do trabalho no âmbito da empresa, agora ele está sujeito a sofrer um acidente na sua casa, porque ele está trabalhando ali. Alguns problemas, que ocorrem a partir dessa notícia. O primeiro da Previdência Social. Lá, a Lei 8.213, ela contempla o acidente do trabalho, no artigo 19, 20, por ali, que fala que aquele acontecimento, que danoso ao empregado, que ocorre no exercício das suas funções, no trajeto também casa-trabalho, trabalho-casa, e equipara a doença do trabalho como acidente do trabalho. O empregador, ele terá responsabilidade, aí já não é mais a previdenciária, a responsabilidade trabalhista, quando ele agiu por dolo ou até culpa no acontecimento. E tem também aqueles casos da responsabilidade objetiva. Exemplificando, se o empregado está na empresa, a empresa toma todas as cautelas e o empregado sofre um escorregão, tropeça na escada, sofre um acidente do trabalho, foi, como o próprio nome diz, um acidente, o empregador não tem culpa alguma. Agora, se por outro lado tem lá no piso da escada um ladrilho, lá, um tijolo solto, alguma coisa, e o empregador não tomou cautela, e o empregado, em razão disso, se machucou, tem aí a responsabilidade do empregador. Trazendo isso agora para essas novas relações, que é o trabalho em domicílio, que, a bem da verdade, não é bem uma coisa nova, que a CLT já fala do trabalho a domicílio desde da sua origem, lá nos anos 40, hoje a diferença é que tem o teletrabalho, que é o trabalho realizado na casa do empregado, utilizando-se das modernas tecnologias da informação na transferência de dados. A CLT, com a reforma de 2017, ela regulamentou bem essa situação e diz que o empregador tem responsabilidade pelas condições de trabalho da empresa, até de forma preventiva, que diz que o empregador deverá agir de forma ostensiva no sentido de orientar o empregado para que não sofra nenhum acidente. Eu vou além do que diz a lei. O empregador, ele deve, por exemplo, na casa do empregado, onde o empregado vai trabalhar, ver se as instalações elétricas estão de tal forma feitas, preparadas para ter um computador, uma luminária, a impressora, enfim, todos os equipamentos que o empregado irá utilizar no ambiente de trabalho. E também a ergonomia. Se o empregado vai ficar muitas horas diante de um computador, ele não vai poder usar um banquinho que ele usa na cozinha da sua casa para fazer refeições. Tem que ser uma cadeira, uma poltrona correta
para o exercício do trabalho. E quanto ao risco do acidente, é uma coisa que nós vamos ter de discutir muito durante, pelo menos esses novos momentos, que o empregado pode sofrer um acidente quando ele foi na cozinha da sua casa tomar um café e a sua empregada estava passando um pano no piso, não secou direito, ele se machucou. Isso seria acidente do trabalho? Me parece que para efeitos de previdência, sim, mas nesse caso não tem nenhuma responsabilidade do empregador. É isso, pessoal. Até a próxima semana, quando eu estarei comentando aqui mais um tema ou de direito do trabalho ou de direito desportivo. Até lá. Obrigado pelos cumprimentos, professor. O professor Domingos estava na minha banca, foi o que mais me bateu, viu? Não pense que teve refresco, não. Abraço, professor. Thank you.